Você tem algum arrependimento na vida? Ah, a gente tem, né? A gente olha para o passado e pensa, puxa, eu podia ter feito aquilo diferente. Mas por que é que a gente não faz diferente? Porque na hora que a gente faz aquilo que a gente se arrepende, parece que a gente não tem escolha. Por quê? Porque nós agimos impulsivamente. Aconteceu alguma coisa, a gente já vai. Porque a gente tem um hábito dessa impulsividade. Eu vou te explicar de onde vem esse hábito. Em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Nós temos o hábito de seguir as instruções da nossa mente. Talvez você que me segue já tenha me ouvido falar disso, mas eu vou repetir aqui. Você sabia que a gente tem duas mentes? A gente tem duas mentes aí acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente é instruído desde criança a seguir apenas uma delas. Vamos ver qual é a diferença dessas duas mentes? Uma mente, essa que a gente normalmente segue, eu vou chamar de mente errada. Por quê? Porque é a nossa mente que eu chamo de cabeção. Ela é o lado negativo da mente. Então, o cabeção, esse lado negativo, é a mente que compara. Você vai me falar, às vezes é bom comparar, né? A gente tem que comparar preços. Tudo bem, a gente compara algumas coisas que é bom. Mas, em geral, a gente compara a gente mesmo com um ideal muito distante que a gente não consegue alcançar. E a gente se põe para baixo. Então, essa tal de mente errada põe a gente para baixo, cria baixa autoestima, compara a gente com os outros e diz que a gente é menos. E compara os outros entre eles também e acaba julgando. Então, uma mente que julga demais. Julga os outros, julga todo mundo e julga você também, porque quem julga os outros julga a si mesmo e vice-versa. E de novo, acaba com a nossa autoestima, nos põe para baixo. É uma mente que é muito crítica. Então, olha ao redor e começa a criticar. Você vai me falar, mas existe crítica construtiva. Mais ou menos. As críticas normalmente nos deixam para baixo. Será que se a gente não criticar, a gente consegue melhorar as coisas? Consegue também. Então a gente pode melhorar tudo sem crítica, em paz, amorosamente. E por último, essa tal de mente errada julga. Parece que tem um juiz dentro de nós que fica julgando todo mundo. Essa pessoa é boa, essa é má, essa é certa, essa é errada. E se faz com os outros, faz com a gente também. E julga os nossos erros, nos põe para baixo e nos castiga. Eu realmente acredito que essa tal de mente errada, ao nos julgar e nos castigar, provoca doenças, que são chamadas as doenças psicossomáticas. Bom, essa é a mente errada, o cabeção. E nós fomos condicionados a ouvir a voz do cabeção desde que a gente é criança. Parece que tem uma voz aqui dentro que fala eu e que você acredita que você é essa voz, que te diz o que fazer. Olha, você não pode ficar por baixo não, então reaja. É isso que a voz diz. Olha, cuidado ali, você tem que falar mais alto. Olha, você tem que levar vantagem em tal lugar, então faça isso. Conta uma mentirinha ali, outra aqui. E coisas que depois a gente acaba se arrependendo de fazer. No entanto, existe uma outra voz. Porque às vezes quando a gente age, parece que a gente não tem escolha. Porque essa voz da mente errada, do cabeção, fala muito alto e ela é muito argumentativa. E ela argumenta, te convence. E a gente acredita que está fazendo certo. Mas existe outra voz. Uma voz que fala mais baixinho com a gente. E como é que eu sei que existe essa outra voz? Porque em todas as situações na vida, a gente, por um micro instante, antes da gente reagir, dá a impressão que tem uma voz que diz assim, não faça, vai mais devagar, faz essa outra coisa. Então, eu gostaria que você notasse
que em todas as situações na vida a gente tem um microsegundo ali, um instantezinho, que parece que tem uma vozinha que diz para a gente fazer diferente. Mas, por condicionamento, nós não fazemos. Por condicionamento, a gente ouve a voz que a gente está habituado, do cabeção. Então aqui nesse vídeo, eu quero que você preste atenção nesses sinais. Porque a vozinha que fala baixinho, que é a voz da mente certa, que é a mente de Deus em nós, ela fala baixinho e ela dá a dica correta de como é que você tem que agir naquela situação. Mas como é que a gente faz para pegar essa dica? Como é que a gente faz para ouvir esse sinal? A gente precisa dar um tempo maior entre o acontecimento e a resposta que a gente dá a esse acontecimento. O que é isso? Algo acontece, você responde imediatamente, você não dá um tempo. Então, esse tempo é que precisa ser cultivado. Como eu faço para cultivar o meu tempo de resposta? Com uma coisa chamada consciência. Kátia, mas o que é consciência? Consciência é esse eu em você que ouve a voz do cabeção. Então, se tem uma voz falando na tua cabeça, te dando dicas erradas que depois você se arrepende, tem alguém que está ouvindo isso. Esse alguém ouvindo isso, dentro de você, é o seu tomador de decisões. É ele quem decide. Decide o quê? Decide quem ele vai escutar. Se ele vai escutar a voz do cabeção ou se ele vai escutar a voz da mente certa, a mente de Deus em nós. A gente tem essas duas vozes e o que a gente tem que fazer? Ver, cultivar os sinais desta outra. Como é que eu faço isso? Bom, outro dia eu fiz um vídeo dizendo como cultivar mais espiritualidade na sua vida. Se você fizer tudo aquilo que está ali naquele vídeo, certamente, dentro de algum tempo, como hábito, essa outra voz vai começar a falar um pouco mais alto com você. A gente costuma chamar essa voz de intuição. Não é bem intuição, é de fato uma sabedoria que existe em nós, que todo mundo tem quando a gente permite que ela se manifeste na nossa vida, quando a gente escuta. Como é que eu faço para escutar? Não ouvindo essa outra. Como é que eu diferencio uma voz da outra? É muito simples. A voz do cabeção fala alto, fala muito e argumenta. Parece alguém que quer te convencer de alguma coisa. A voz de Deus em nós não faz isso. É uma voz que praticamente te dá uma ordem. E ela diz assim: faça tal coisa. A gente tem que aprender a ouvir essa voz. Aprender a receber esses sinais, porque esses sinais nos conduzem a um lugar maravilhoso, nos conduzem ao paraíso. O paraíso lá de cima? Não, o paraíso em nós. E a gente faz da nossa vida um bom lugar para se viver. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre os benefícios espirituais da entrega. Um beijo.